Olá, eu sou Flávia Simões de Araújo e hoje, juntamente com a acadêmica Larissa Ávila, entrevistaremos o professor Murilo Borges Silva, que é doutor em História pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre em História pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, licenciado em História pela Universidade Estadual de Goiás, é professor no curso de licenciatura em História pela Universidade Federal de Goiás e também coordenador geral de estágios na mesma universidade. Professor Murilo lançará o livro História das Mulheres, Relações de Gênero e Sexualidades em Goiás. Seja muito bem-vindo. Olá, o senhor poderia nos falar sobre o projeto de sua obra? Olá a todos e a todas e a todes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Flávia Simões, a Larissa, e em nome delas agradeço, estendo meus agradecimentos a todos, todas e todos os participantes e organizadores do 12º Pensar. É um prazer poder lançarmos a nossa obra nesse evento e espero que ela seja muito bem acolhida pelo público. Eu quero também estender meus agradecimentos aqui à professora Margarete, que facilitou o nosso contato e a nossa conversa. Então, o meu abraço e meus agradecimentos à professora Margarete. Bom, sobre o projeto da obra, a obra é uma obra muito grande, como vocês devem ter visto, né? São para mais de 600 páginas. Ela está organizada em 24 capítulos, possui mais de 30 autores e autoras que participaram ativamente da constituição dos capítulos que a compõem. Tem o prefácio da professora Vera Pulga, que foi uma das incentivadoras desse trabalho, e tem ainda uma abertura que foi escrita pela professora John Scott. Então, como vocês podem perceber, é um trabalho de bastante peso. E, claro, conta, obviamente, com autores e autoras de diferentes instituições de Goiás, e inclusive de outras localidades, mas que em algum momento escreveram sobre mulheres, gênero ou sexualidade em Goiás. Então, nós temos aí colegas da UFG, da UFJ, da UFCAT, da UEG, da PUC Goiás, do IFG, da UFT, do Museu das Bandeiras, professores e professoras da rede de educação básica, da rede pública, da rede privada. Então, uma quantidade de colegas aí enorme que puderam participar da obra. A obra ela é um encontro, na verdade, entre eu e a Ana Carolina, que já fomos colegas em outro momento em Jataí, depois a Ana foi embora para Goiânia, eu permaneci em Jataí, né? E ficamos um tempo afastados, mas nos reencontramos novamente e fomos, ao longo do tempo, estreitando esses laços, que são laços de amizade, mas também laços intelectuais, e sempre falávamos: precisamos, em algum momento, escrever algo sobre história das mulheres, estudos de gênero e sexualidade em Goiás. Constantemente, nesses nossos encontros, nós falávamos sobre isso. E a professora Vera Pulga, que faz o prefácio da obra, que foi minha orientadora no doutorado, também foi uma incentivadora e foi responsável por esse livro sair mesmo, porque ela fez uma provocação, dizendo: olha, não é possível que vocês não vão publicar, que vocês não vão organizar algo assim aí em Goiás, porque ela havia feito em Minas com a professora Cláudia Maia, da Unimontes. Então, elas organizaram também um estudo parecido sobre Minas Gerais. E ela provocou também, dizendo: olha, Goiás precisa de uma obra assim e a responsabilidade é de vocês. Então, nós entendemos o chamado, né, e fomos, de fato, provocados para produzir esse material. Então, nós somamos essas promessas que nós já tínhamos, a provocação da professora Vera, e, obviamente, a necessidade que eu e Ana, né, e outros colegas, obviamente, víamos sobre a necessidade de nós termos uma obra que pudesse reunir as produções de pesquisadores e pesquisadoras da história das mulheres, dos estudos de gênero e sexualidade em Goiás. Tá?
a nossa compreensão era que uma obra como essa, ela poderia trazer mais visibilidade para o campo, poderia fomentar os estudos que já vêm sendo produzidos há algum tempo, nas monografias, nas teses, nas dissertações, né? Uma discussão que tem sido provocada no interior de grupos de estudos que estão dentro dessas instituições, enfim, que pudesse contribuir mesmo para o alargamento da discussão e indicar o quanto nós já havíamos caminhado sobre isso, porque também essa é uma outra questão que a gente tinha a intenção de demonstrar que os estudos de gênero, os estudos sobre mulheres e sexualidades, eles já vêm sendo feitos em Goiás há algum tempo, né? Nós já temos uma produção relativamente coerente com a discussão e com o tempo de produção, ainda que sabemos que podemos avançar muito, mas a gente queria deixar registrado o quanto a gente já tinha caminhado e perceber também o quanto de chão a gente ainda tem para percorrer. Então, a ideia era exatamente essa, era que os textos pudessem reunir gente de muitos lugares, de diferentes instituições, que, embora tivessem todos eles a história das mulheres, as relações de gênero e a sexualidade como tema principal, mas que eles pudessem também ter diferentes enfoques, recortes temporais e espaciais, como nós podemos notar na obra, né? Textos que vão do século XIX ao século XXI, perpassando pela temática, perpassando por discussões diversas que, de alguma forma, recorta essa temática, que é a temática principal da obra. E eu devo destacar aqui e agradecer, não posso deixar de falar sobre esse projeto sem agradecer a professora Ana Carolina Eiras, que não está no Brasil nesse momento, né? A mulher está muito chique, fazendo estudos aí no exterior e tudo mais. Então, eu quero publicamente, né, nessa entrevista, agradecê-la pelo carinho, pela generosidade, pela experiência que ela trouxe para essa obra, pela forma como ela conduziu também esses trabalhos. Eu fui com ela, né? Sou um organizador que fui com ela nesse processo, porque a Ana foi essencial e muito generosa nesse momento. Então, o projeto da obra ele se resume nisso, nessa obra que é uma obra, óbvio que de um esforço intelectual muito grande, mas também de um esforço de mostrar um pouco da afetividade que nos une dentro desse campo de pesquisa também. E o senhor poderia nos falar um pouquinho sobre a biografia dos autores? Bom, posso falar muito rapidamente, aqui vou falar um pouquinho sobre Ana, sobre mim, depois passo rapidamente aqui por alguns dos autores e das autoras que estão no livro, porque, como disse, são mais de 32 autores, né? Então, a Ana, como eu disse, ela tem trabalhado há algum tempo, professora da Universidade Federal de Goiás, do programa de pós-graduação em História, na mesma instituição, e tem, desde que chegou na instituição, tem trabalhado com os estudos de gênero e sexualidade. Foi uma expoente muito importante nesse cenário, porque ajudou-nos a ampliar o campo e a discussão, trazendo esses estudos para o interior da linha de pesquisa onde ela está colocada. Portanto, ajuda-nos a formar uma nova geração de historiadoras e historiadores que envolvem-se com essa discussão. Então, Ana já carrega, aí, como eu disse anteriormente, uma experiência muito grande relacionada a isso. Tem um trabalho com literatura e gênero, que é um trabalho bastante reconhecido também, mas se embrenha aí por diferentes campos, pensando a história das mulheres, o gênero e a sexualidade. Eu tenho trabalhado mais detidamente com as mulheres negras em Goiás, no século XIX, que foi o meu trabalho de doutorado, e tenho, então, a partir de então, desde 2014, me debruçado sobre a temática, tanto a temática relacionada a esse campo, que é a história das mulheres e gênero, que é relativamente novo para mim, porque eu começo a tateá-lo aí em 2014, como disse, e tenho desde então
desenvolvido estudos que fazem relações entre a história das emancipações no Brasil, do pós-abolição e história das mulheres e gênero. Então, esse tem sido o meu caminho, tem sido pensar a liberdade, sobretudo, de mulheres negras da segunda metade do século XIX. Né? E aí tenho trabalhado um pouquinho com como a maternidade tem aparecido nesse contexto, que é algo que eu tenho mais recentemente trabalhado. Então, o meu caminho tem sido delineado por aí. Então, outros autores e autoras do texto são algumas, inclusive, que foram estudantes do curso de História da UFJ, foram estudantes da UFG, foram alunos e alunas da pós-graduação na UFG, né? Ex-orientandos, ex-orientandas, que já, com seus trabalhos construídos, puderam contribuir tanto para esse momento. Nós temos aí o trabalho da Cleidiane, da Débora, nós temos aqui a professora Diva, da UNB, que também, né, Diva não só no nome, mas em tudo que ela carrega, né, na representação que ela tem para esse campo, sobretudo aqui para o centro-oeste brasileiro. Né? Então, a professora Diva do Couto Muniz, ela muito carinhosamente nos brindou com um texto sobre a conquista do Oeste, fazendo gênero em Goiás, onde ela faz uma reflexão sobre os caminhos, né, os caminhos dessa discussão, tanto em Goiás como no próprio Centro-Oeste. Então, um texto também maravilhoso. A professora Eliane é de Catalão, da UFCAT, agora, né, UFCAT. É uma colega que também há muito tempo tem discutido essa questão, que somou muito com a Ana Carolina no GT de Gênero aqui em Goiás, né, que esteve com ela, foi uma grande parceira também nesse momento. Então, são figuras, eu vou dizer assim, que também estão há muito tempo produzindo perto dessa temática, ou próximo dessa temática, e publicando e formando outras gerações, e que, nesse momento, parecia importantíssimo que esses trabalhos pudessem se congregar nesse livro. Algumas dessas colegas ainda não puderam trazer os seus trabalhos para o livro, mas que eu não vou deixar de lembrá-las aqui, como, por exemplo, a professora Maria do Espírito Santo, da Católica, que também é alguém que tem somado muito e tem sido responsável pela formação de muitos outros historiadores e historiadoras interessados na história das mulheres e nos estudos de gênero em Goiás. Tá? Bom, aí a Esdra, Flávia, Jorge, Marcos, então tem uma grande quantidade de colegas que são colegas dessas instituições que eu mencionei aqui em outro momento, e que compuseram o trabalho desse livro. O professor Tiago, que também já trabalha há um tempinho com a temática, o professor Tônio, Jean, então são todos eles, todas elas, a professora Neide, que tem algum tempo já discutido essa temática. Na sua maioria são historiadores e historiadoras, mas o livro também tem essa característica de agregar os colegas de outras áreas, da antropologia, da museologia, da sociologia, né, que também dialogam muito bem com a nossa discussão. E, obviamente, nós estamos falando de história das mulheres, gênero e sexualidade, é um tema que, obviamente, ele não se limita ao campo da história, né, porque ele tem como característica essa interdisciplinaridade, essa discussão com esses outros campos. E, por isso, esses outros colegas somam tanto nessa produção. O senhor poderia nos dizer qual a contribuição da obra para a área de abordagem? Claro. Bom, nós entendemos que a historiografia sobre Goiás, sobretudo a historiografia produzida até a década de 90, por aí, ela parece ter se preocupado pouco com os estudos relativos às mulheres, o gênero e a sexualidade. A gente começa a notar que é a partir dessa década que nós temos um maior interesse, uma maior preocupação nessa discussão. Né? Então, acho que um primeiro ponto é esse. Essa é uma obra
uma das primeiras obras que consegue reunir muitos desses trabalhos que, ora, já tinham sido publicados em dissertações, em teses ou em outros artigos, mas que agora conseguem estar reunidas numa obra só e oferecidas para o público leitor, né, e que para que esse público leitor conheça a produção sobre a história das mulheres, gênero e sexualidade em Goiás. Então, acho que é desses primeiros pontos, indicando como que nessas últimas décadas, a historiografia, ela também, a historiografia de Goiás, também acompanhando uma historiografia nacional e mesmo internacional, tem trazido esses outros elementos, essas outras contribuições para o seu interior, né? E acho que também é preciso dizer que, para além de, obviamente, né, nós termos esses textos que muitos deles, né, descrevem, visualizam as mulheres de Goiás, e as mulheres em Goiás, os homens em Goiás, né, as relações de gênero em Goiás, os textos presentes no livro eles nos indicam que as relações sociais tecidas nesse território que nós estamos agora chamando de Goiás, né, e para além dele, inclusive, essas relações elas são muito complexas, elas são muito mais plurais do que muitas vezes nós imaginamos, né? Então, seja quando nós retomamos ao século XIX, seja quando nós recortamos o século XX, o século XXI, né? Nós entendemos essa pluralidade. Daí a importância desse conjunto de estudos que nos permite visualizarmos outros sujeitos, outras histórias, percebendo que nós precisamos falar sobre essas outras existências, sobre essas resistências que são plurais, admitindo aí a necessidade de nós restabelecermos talvez um outro fluxo histórico que possa ser agora atualizado, né? E assim as nossas compreensões sobre o passado e o presente em Goiás possam também ser revistas. Então, creio que essa obra ela serve para nos direcionar nesse caminho, de talvez mesmo até redirecionar esses fluxos históricos construídos até aqui e até esse momento. Professor Murilo, a comissão organizadora agradece imensamente a publicação do livro no 12º Seminário Internacional Pensar Direitos Humanos e no 6º Seminário Coletivo Rosa Parks. E fica aqui a sugestão para todos os espectadores, uma vez que ele foi gentilmente cedido pelos autores para a Universidade Federal de Goiás, estando à disposição daquele que queira acessá-lo. Muitíssimo obrigada e parabéns, professor. Eu que agradeço, Flávia, pela oportunidade. Deixo aqui, em meu nome, em nome da professora Ana Carolina, o nosso muito obrigado pela oportunidade de lançarmos aqui o nosso material. E eu convido a todos, a todas e a todos para que conheçam o livro, aqueles que puderem, que adquiram o livro, ele está disponível aí para compra pela internet, vocês conseguem comprá-lo, mas também, como Flávia disse, está disponível na biblioteca da universidade para aqueles que não puderem nesse momento adquiri-lo, mas que tiverem o interesse de consultá-lo. Então, fica o convite para a leitura e o nosso muito obrigado.